Ainda tem um outro ponto também, né? Além de tudo, as pessoas falam muito assim, mas não funcionou. Aí quando você vai ver também, assim, como é que usou, sei lá, tipo, usou uma folha da planta pra fazer um chá uma vez na vida e tomou e não funcionou, assim, mas... Né? Então também tem isso, às vezes, do uso popular, né? Você não funciona porque você não usou adequadamente. Olá! O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre ginecologia natural para as mulheres 40+. A ginecologia natural, ela tem diversas abordagens para ajudar nos sintomas da menopausa de forma holística, ou seja, através de ervas medicinais, suplementação, mudança na alimentação. E para isso, eu trouxe aqui a doutora Priscila Amorim, minha amiga, especialista em ginecologia natural. Enquanto no meu Instagram se fala só sobre hormônio, no Instagram dela tá escrito lá, ginecologia sem hormônio. Mas nem por isso a gente se odeia, muito pelo contrário, eu amo a Priscila, admiro muito o trabalho dela e hoje estamos aqui para falar sobre a ginecologia natural. Pri, muito obrigada por aceitar esse convite e vamos falar sobre essa especialidade. Obrigada, Fê, pelo convite e por abrir esse espaço para a gente falar um pouco sobre a possibilidade de tratar sem hormônios, né? Eu sou Priscila Amorim, eu sou ginecologista, me formei em 2013 pela Universidade Federal Fluminense, fiz especialidade pelo Hospital Federal do Andaraí e sempre tive uma inconformidade assim, grande com a maneira como a gente tratava as mulheres. Não porque eu achasse que estava tudo errado, assim, mas porque de alguma maneira me parecia que eu não via as pacientes melhorando muito, assim. Me parecia durante a maioria dos tratamentos que era muito anticoncepcional, muita cirurgia e no fundo a gente não dava maior complexidade para aqueles sintomas e entendia definitivamente o que aquilo estava querendo dizer, comunicar pra gente. E aí eu fui, depois de muito tempo, seguindo outros caminhos, né? Sim, eu lembro bem disso. E eu lembro muito bem de você falando exatamente o caminho que você queria seguir. A ginecologia natural, assim, como especialidade, ela não é reconhecida pelo CFM, enfim, nem a fitoterapia. Então, eu fiz pós-fitoterapia na Sociedade de Fitoterapia, Sociedade Brasileira de Fitoterapia, mas para a medicina, isso não é reconhecido como uma especialidade. Mas a gente trata no dia a dia, eu não sou proibida de prescrever, eu posso prescrever fitoterápicos. Mas não posso colocar lá no Instagram que eu sou especialista porque não é reconhecida, é uma formalidade, né? Uma coisa Sim. que a gente precisa pontuar, mas é uma coisa formal, assim, nada importante. E é isso. E aí, hoje em dia, eu tenho um foco muito voltado para o desenvolvimento da saúde, para a abordagem do processo de saúde e doença de uma maior complexidade, focando em saúde mental, saúde física, saúde social, né? E também relação dos nossos afetos, enfim. E também para a menopausa, inclusive pós-menopausa, climatério, é um período que é bem interessante. Pri, primeiro eu queria que você explicasse pra gente o que é a ginecologia natural, porque eu vejo que muitas pacientes nem sabem o que é ginecologia natural. Então explica para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, o que é ginecologia natural. É difícil de explicar também, porque não tem uma definição assim formal, né? Talvez até pela falta de existir uma disciplina encaixotada. Mas ao mesmo tempo, acho que isso é interessante, porque isso abre possibilidade das pessoas interpretarem e viverem de uma maneira própria, o que é legal também. Sim. Né? Mas basicamente, assim, é como se a gente fizesse um resgate dos métodos, das maneiras que os nossos antepassados, os povos originários, eles faziam para se cuidar. Então, na minha cabeça hoje, assim, a gente deveria aprender isso lá no início, na faculdade, ou talvez no nosso seio familiar mesmo. Só que a gente foi vindo, né, para a cidade, saindo do campo, e aí a gente foi perdendo essa comunicação. A gente foi perdendo esse autoconhecimento, Sim. esse autocuidado. Então, a gente está resgatando isso, entendendo lá como a gente consegue tratar. E muitas doenças vão poder ser tratadas dessa maneira. É claro que
não dá pra gente fazer como a medicina moderna fez, né? Porque quando a medicina moderna começou a se institucionalizar como ciência, ela pegou todo o conhecimento que as pessoas tinham e jogou aquilo no limbo. Falou, não, nada que presta, e agora só a ciência pura que vai prestar. Sim. Não é assim também, não é pra eu pegar a ciência moderna agora e falar assim, nada da ciência moderna presta e só o que eu faço que presta. Não, existe muita coisa boa dentro da ciência moderna, mas ela não é a única saída. Existem outras abordagens que a gente pode fazer primeiro, de repente, como uma maneira de tentar ser menos... não é bem agressivo, assim, mas uma maneira de tentar ser mais inócuo, né? Ter um tratamento que seja mais adaptado ali à nossa fisiologia. Então, a proposta, mais ou menos, é essa, assim. É ter uma abordagem que seja multicentrada, né? Então, ela não é focada na doença, ela é focada no indivíduo. Talvez hoje uma disciplina que se assemelhe muito seja a medicina focada na pessoa, que é uma linha da medicina de saúde e comunidade, né? Na medicina de família e comunidade. Mas é o que mais se assemelha, assim, é uma ideia de trazer quem é esse indivíduo. Então, assim, a maneira como eu vou tratar a pessoa Fernanda não vai ser a mesma maneira que eu vou tratar uma outra pessoa que seja uma mulher obesa, uma mulher branca, uma mulher que é diferente, que vai ter outras características, uma mulher que tem outra religião, que talvez vai trazer ali pra mim coisas próprias dela, da vida dela. Então a gente vai buscando esse indivíduo, mapeando o que faz sentido pra ele, né, assim, o que funciona, mapeando desde a ancestralidade dele, o que ele tem características ali que pode ser que ele traga para trabalhar como resposta para o meio, e aí tentando pensar uma abordagem focada na pessoa. Então, mais ou menos isso, assim. Sim. A ginecologia natural, ela é muito interessante. Mas eu vejo que muitas pessoas também têm um pouco de inocência em relação a, por exemplo, fitoterápico, suplementação. Por exemplo, a paciente que não pode ou não quer fazer terapia de reposição hormonal. Hoje em dia, nós temos vários suplementos e fitoterápicos, plantas, ervas medicinais, que a gente pode associar para poder melhorar esses sintomas, né, dessas mulheres. Mas só que eu vejo que em qualquer lugar vende suplemento e as pessoas estão comprando suplemento de tudo quanto é jeito e elas acham que por ser suplemento, por ser à base de planta, não tem nenhum risco, não tem nenhum perigo, e a verdade a gente sabe que não é, né? Tudo que a gente coloca dentro do nosso corpo faz algum efeito. Você percebe essa inocência das mulheres de achar que pode usar tudo quanto é planta, tudo quanto é suplemento? Você percebe isso? Sim, na verdade, assim, quando a gente pensa quando a gente sempre eu tento fazer um resgate histórico pra gente poder entender o que aconteceu, né? Então, assim, se eu pensar o que aconteceu na terapia de reposição hormonal, né? Quando foi lançado, assim, veio com um grande boom, nossa, que maravilha, mesma coisa anticoncepcionais, muito bom, só coisas maravilhosas também da mesma forma. E aí as pessoas usaram inadvertidamente, e aí começaram a ter coisas negativas, né, enfim, exatamente, que não eram bem feito. E aí isso ocasionou um movimento contrário, porque aí todo mundo ficou pensando assim, não, então os hormônios fazem muito mal, e aí eu não tenho que usar de jeito nenhum. Na verdade, foram os hormônios mal utilizados ali, né? HI, né? E aí, da mesma forma, a indústria, ela tá sempre se reformulando. Com toda certeza. Ela não quer perder o dinheiro, né? Então, o caminho escolhido foi esse. Então, beleza, então vamos trazer aqui as coisas naturais, porque as coisas naturais, então, podem ser usadas. E a gente tem diversas vitaminas que causam hepatite medicamentosa em alta dose. Os fitoterápicos também. Tem fitoterápico que vai fazer alteração de função de tireoide. Vai ter fitoterápico que vai fazer hepatite medicamentosa. Insuficiência renal. Dificultar a absorção ou funcionamento de outras medicações. Então, assim, é óbvio que não é que faça mal, mas o uso inadvertido, ou em grande quantidade, ou para uma coisa que você não precisa, né? Ele vai fazer mal. Porque na minha cabeça, assim,
Se você acredita que não faz mal, então você também não pode acreditar que faz bem. Porque Sim. uma coisa, se não, ou funciona como remédio, e eu acho que funciona como remédio, ou ele não funciona de maneira nenhuma, né? Então, se você acredita que não faz mal nenhum, então você vai acreditar que é só psicológico, é um efeito placebo. Placebo. E não é o caso. Então, assim, funciona como medicação, mas se funciona como medicação, você tem que usar com a mesma responsabilidade que você usa uma medicação. Para fins direcionados. Para paciente que chega bem no meu consultório, fala assim, ai, não, vem aqui só fazer um exame de rotina. Eu, obviamente, não passa nada. Vou fazer exame de rotina. Exatamente. E é isso, e acabou. Mas quando ela traz pra mim alguma queixa, aí a gente vai investigar essa queixa e pensar em tratar ou não, dependendo do acordo que a gente for fazendo. Sim, não, eu quis trazer essa pergunta, esse tema exatamente por isso, por esse uso, né, inadvertido das pessoas em relação aos suplementos, porque precisa ser prescrito, precisa ser direcionado. Então eu quis trazer esse tema exatamente por isso. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas precisa ser bem direcionado. Ainda tem um outro ponto também, né? Além de tudo, as pessoas falam muito assim, mas não funcionou. Aí quando você vai ver também, assim, como é que usou, sei lá, tipo, usou uma folha da planta pra fazer um chá uma vez na vida e tomou e não funcionou, assim, mas, né? Então também tem isso, às vezes, do uso popular, né? Você não funciona porque você não usou adequadamente, não soube a quantidade, ou não sabe a quantidade de dias, ou o tempo que você espera pra aquilo fazer efeito. Então, assim, eu que vivo a fitoterapia, assim, e outras medicinas dentro do consultório, eu acho que funciona bastante. Mas requer trabalho, assim. Requer uma movimentação ali que você tem que estar disposta a fazer. E aí, então, assim, não é só também disposição, mas a disposição, na maioria das vezes, é o fundamental, né? Sim, com certeza. E isso é um autocuidado, né? Você ter esse momento para você preparar é um momento de autocuidado também para você. Inclusive, muitas pessoas nem sabem como utilizar aquela planta, né? Tem plantas que podem ser feitas através de chá, tem plantas que não. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a forma de utilização dessas plantas. Algumas plantas são usos tópico, né? Então, classicamente, por exemplo, a arnica, que é uma planta que a gente usa muito para dor, né? É uma planta que a gente faz em plastro, em geral. Não é habitual de usar via oral. E também tem a parte da planta que você deve usar. Então, algumas plantas a gente usa folha, outras a gente usa raiz, outras a gente usa a casca, outra a gente vai usar o fruto como medicamento, né? Então, como uma maneira geral, se você vai fazer uma coisa para tomar, né? Se você sabe que é uma planta que dá para tomar, se a gente usa uma parte dura da planta, como a casca, o caule ou a raiz, a gente tende a ferver ela bastante junto com a água. Então, ali uns 15 minutos de fervura, dependendo da parte, né? Para poder soltar bastante princípio ativo. Se a gente vai usar uma planta mais... Você vai usar folha, flor ou alguma parte mais frágil, assim, em geral, a gente ferve a água, desliga e aí depois põe a planta ali. E existem outras maneiras também de utilização. A gente pode fazer a tintura, que é um método super prático de usar. Pode ser prático, porque exatamente. Você consegue colocar no dia a dia, assim, diluir em água. A tintura é também um método de extração. Assim como é a decocção e a infusão, a tintura também é um método de extração. Só que em vez de extrair pela água, pelo calor, a gente vai extrair pelo álcool, né? Então é importante pontuar, assim, se a pessoa tiver alguma dependência com uso de bebidas, algum abuso de uso de bebidas, talvez não seja um bom método, né, também. Mas, e também se a pessoa estiver dirigindo, de repente olhar, porque é pequena quantidade, mas pode ser que dê alguma alteração, andar com a receita junto, pode ser que dê alguma alteração numa blitz, alguma coisa assim. No bafômetro, assim, por exemplo? Acho que tem que ter tomado muito pouco tempo, né? Mas é possível, né? Então, não sabia disso. É interessante andar com a receita, assim, ou pelo menos ter receita online pra andar junto, pra caso tiver algum comprometimento. Olha, eu tô usando essa medicação aqui, pode ter alguma interação.
Mas uma tintura que a gente usa bastante, que é muito conhecida, por exemplo, é o spray de própolis, que é o que a gente mais usa. E existe a não alcoólica, né? O glicólico, que é feito com glicerina, mas é o mais conhecido, assim, é o que a gente usa muito, às vezes não sabe que é uma tintura. E a gente eu faço bastante, acabo fazendo bastante no consultório também, as cápsulas, que aí a gente faz o extrato da planta encapsulado. É uma maneira também que a indústria encontrou de se estabelecer ali nessa medicina, né? Mas acaba que no dia a dia, né? É uma coisa que fica um pouco mais prática, os pacientes conseguem comprar e ter em casa e levar na bolsa. E não tem nenhuma outra dificuldade maior. E também é uma maneira que a gente consegue dosar exatamente quanto do princípio ativo que está ali. Sim. Porque uma das coisas que atrapalha um pouco a fitoterapia especificamente é que as plantas elas não são homogêneas, né? Então, se você cria uma planta no norte do país, às vezes ela não vai ter a mesma produção do que a gente precisa ali, né, do princípio ativo dela, do que outra que vai ter uma menor exposição ao sol, enfim. Então, por mais que também não sejam diferenças absurdas, essas diferenças acontecem, existem, e aí podem influenciar um pouco nessa ação. Então, a gente acaba optando, assim, por essa maneira que a indústria encontrou de dosar. Então, alguns fitoterápicos que são padronizados, eles têm a padronização e eles conseguem saber exatamente quanto do princípio ativo que está ali. E aí a gente tem uma administração e um controle maior, né, mais rigoroso desse processo. Mas, em geral, eu uso bem tintura também, assim, acho que funciona bem. Nossa, mas olha quantos detalhes que abrange o uso ali da fitoterapia. Exatamente. Tem muitas São outras muitos coisas. detalhes que eu tenho certeza. Eu não sabia de todos esses detalhes. E eu tenho certeza que a maioria aqui do público também não faz a menor noção desses detalhes. Então eu tenho certeza que a partir de agora vão tomar mais cuidado quando forem utilizar. E muitas mulheres, né, elas não se dão conta de quando elas já estão na perimenopausa ali, no climatério. E como a doutora Priscila falou, muitas vezes a gente consegue iniciar o tratamento de uma forma com menos riscos. Como, por exemplo, no climatério, o primeiro hormônio a começar a cair é a progesterona. E nós temos diversas opções na ginecologia natural que a gente pode estimular a progesterona. Então, Pri, explica um pouco pra gente como que a gente consegue trabalhar a progesterona na ginecologia natural. Então, sempre, sim, um carro-chefe importante para a relação hormonal vai ser a fitoterapia. Mas acho importante pontuar também que eu ando muito em conjunto com a nutrição. Então, assim, existem muitos alimentos que vão trazer essa melhora da produção hormonal, de estabilizar. Então, primeiro, assim, em geral, eu sugiro para os pacientes que façam um acompanhamento com nutricionista, porque não é minha especialidade, assim, apesar de eu gostar muito, não me sinto apta para falar nem para indicar, né? Então, normalmente eu peço para os pacientes para acompanhar com uma nutricionista bem legal em relação a isso. Mas existem muitos fitoterápicos que vão ter ali uma linha mais próxima da progesterona. Eu gosto bastante do Vitex, acho que é uma planta bem rica em relação a isso. Melhor, nas mulheres especificamente, vai melhorar a libido, vai regularizar a menstruação, às vezes naquela fase que ela tá ficando meio irregular. Então pode ser um bom caminho. A prímula pode ser um bom caminho também, prímula com borragem. Existe já até alguns fitoterápicos já são prontos nas lojas de produtos naturais, assim, com prímula com borragem, com Vitex inclusive também. Empresas grandes, né? Tem formulações já. Sim, aí fica um pouco mais fácil também para os pacientes acessarem, para TPM, né, para essa irritabilidade ali também é bem legal. Que são os primeiros sintomas a aparecerem ali, né? A irritabilidade, o sono, piora da TPM, são os primeiros sintomas. Normalmente são plantas que eu gosto bastante de trabalhar nesse momento da progesterona. Tem outras plantas também que são legais, a angélica, o iamescano, que eu vi que a gente tinha pontuado sobre ele também, mas
assim, especificamente para progesterona, quando eu tô pensando nisso, acho que eu penso mais em Vitex, em Prímula, penso na borragem também. E acho que são os que mais vêm na minha cabeça, assim. Uma dúvida minha agora. A Prímula, ela é boa também pro intestino? De uma maneira geral, a gente regular o intestino vai ter uma relação de melhorar a progesterona, né? Então é um ponto importante. Então, se essa paciente já está evoluindo com uma constipação, com alguma coisa, a gente vai tentar regular. E o que vem primeiro, eu não sei bem. Assim, sim, a galinha, sim. Se você melhora a progesterona e aí o intestino regula, ou se você regula o intestino e aí a progesterona também vai tá bom ali. Entendi. Mas, sim, em geral, eles estão em associação. E aí, conforme o tempo vai passando, o climatério vai passando, vai acontecendo a oscilação do estrogênio, né? Uma hora o estrogênio tá lá em cima, outra hora o estrogênio tá lá embaixo, até que o estrogênio começa a descer de vez. E mais uma vez, a ginecologia natural consegue também diversos fitoterápicos que conseguem acessar esses receptores, né? Que eles são chamados fitoestrogênios. Então, quais são os fitoterápicos que você mais gosta de utilizar nesse quesito dos fitoestrogênios? Então, os fitoterápicos, eles vão ter uma função bem interessante, principalmente em relação ao hormônio, porque eles vão se conectar ali no receptor, mas eles têm uma função menos eficaz do que a do estrogênio natural. Sim. Isso tem um lado bom, né? Porque isso também vai gerar menos risco cardiovascular, menos risco de câncer, enfim. Mas também tem um lado ruim, né? Que vai ser menos eficaz. Então, não é para esperar, assim, né? Que vai ser tudo como era antes. Até porque, na verdade, a ginecologia natural traz esse olhar também, pra gente entender a passagem do tempo, que faz parte da vida, né? Então, não é pra gente ficar presa ali, voltar, é pra auxiliar nessa transição. Porque também, óbvio, é difícil, né? E quando a gente volta lá, né, e olha para os nossos ancestrais, a gente pensa assim, como que essas mulheres passavam por isso? Tudo bem que, né, também não eram tão longevas quanto a gente é hoje, mas passavam, faziam transição menopausal, assim, sem ter acesso à terapia de reposição hormonal. E quando a gente vai ver, assim, elas passavam por isso com o auxílio de plantas, de muitas plantas. Também não era fácil, né? E aí, assim, quando eu penso em fitoestrógenos, em geral, a soja vai ser o mais falado e o que tem mais estudo sobre, mas também gosto bastante da simicifuga, que também tem já remédio pronto na farmácia e tal. Muitas vezes as pessoas usam e nem sabem que é fitoterápico. Sim. A Angélica, ela é Angélica sinensis, ela é um remédio, um fitoterápico que ela pode ter uma ação na progesterona, mas ela é muito chegada no estrogênio, assim, então ela tem uma ação fitoestrogênica importante. O lúpulo, inclusive, Sério? É uma planta que tem uma ação fitoestrogênica também e que pode ser usada ali no manejo do humor, né, de algumas coisas na perimenopausa também. O cacau também pode ser, então tem bastante planta, na verdade. Da linha do fitoestrogênio tem muitas coisas, muitas opções. A simicifuga, eu lembro que uma vez eu estava estudando e eu li que ela também serve além de servir para os sintomas de fogachos, também serve para os sintomas de irritabilidade, de TPM, do humor, né? Exatamente, de transtornos do humor. Isso realmente é verdade? Procede? Não é minha primeira opção sempre, mas para algumas pacientes que eu às vezes faço em associação com Vitex também, mas para esses transtornos de humor, depressão, ansiedade, ali na perimenstruação, né, no período pré-menstrual, é bem interessante. A simicifuga também tem assim como a soja, né, tem uma ação de melhorar a reserva óssea, né, então melhorar a massa óssea, diminuir o desgaste nesse período perimenopausa, ali do climatério. Então, é uma planta bem especial, assim, para essa fase.
E a amora também, que você falou nos fogachos, Sim, eu lembrei da amora, que verdade. é clássico, assim, todo mundo toma um chá de amora, né? Como Verdade. resolução para o climatério. E é bem legal, sim, tem trabalhos sobre fogacho, sobre a ação da amora nesse processo, framboesa também pode ser muito da linha do estrogênio, para mulheres que têm a diminuição da libido, que desejam essa melhora de energia, assim, também é bem legal. Tem bastante coisa, assim. Quando a gente fala de mundo vegetal, assim, é imenso. Sim, eu penso que talvez não tenha mais porque a gente não estudou mais, mas tem bastante opção, bastante coisa legal. Como vocês viram, tem muito assunto sobre ginecologia natural. É um mundo imenso. Então, a gente vai fazer uma pausa aqui e no próximo episódio a gente vai voltar falando sobre testosterona, libido, óleos essenciais, alimentação e todas as novidades que vêm por aí da ginecologia natural. Então, se você tá gostando, se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber a notificação do próximo episódio e dá um like para ajudar aí no engajamento. Até o próximo episódio, gente. Muito obrigada!